Olá, você assiste a partir de agora a um panorama de produções das TVs legislativas. São reportagens especiais feitas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa. Amazonas recebe a CPI do Senado que investiga o assassinato de jovens. E a Assembleia do Rio de Janeiro discute as demandas das comunidades tradicionais. Direto do Congresso, Câmara quer regulamentar o funcionamento dos food trucks, os restaurantes sobre rodas. E no Senado, comissão lança cartilha sobre a Lei Maria da Penha. Na janela cultural, a TV Assembleia do Rio Grande do Norte homenageia as belezas e a história do Rio Potengi. O estado do Amazonas recebeu no início de setembro a CPI do Senado que investiga o alto índice de assassinatos de jovens no Brasil. A ideia é conhecer melhor os problemas locais para formular políticas públicas que reduzam o número de homicídios. De acordo com o Mapa da Violência 2015, os jovens são as maiores vítimas das mortes por armas de fogo no Brasil. De 42 mil óbitos, quase 25 mil foram de pessoas entre 15 e 29 anos, o que representa 59% dos assassinatos. Para tentar entender essa situação, o Senado Federal instaurou uma comissão parlamentar de inquérito que está percorrendo o país, avaliando a situação de cada estado. Na ocasião, o relator da CPI, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, lembrou a chacina ocorrida entre os dias 17 e 19 de julho na capital, quando 36 homicídios foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. 24 pessoas eram jovens. De cada 5 assassinatos no mundo, 1 é no Brasil. Nós somos campeões mundiais, isso é um índice vergonhoso. Em 2013, 56 mil pessoas foram assassinadas. Dessas 56 mil que foram assassinadas, mais de 50% jovens. 77% jovens negros que moram nas periferias. Então o objetivo dessa nossa CPI, na verdade, é contribuir para uma grande campanha nacional que está acontecendo pela redução do número de homicídios no Brasil. Uma campanha que envolve várias entidades, envolve o Ministério da Justiça, mas eu acho que tem que ser um esforço de toda a sociedade brasileira. Na ocasião, a senadora Vanessa Graziotin, da bancada amazonense, afirmou que a diminuição dos índices de violência contra jovens não será resolvida com a diminuição da maioridade penal. O projeto que trata sobre o assunto foi aprovado na Câmara Federal e encontra-se em tramitação no Senado Federal. Lá, o entendimento sobre a questão diverge e a discussão também é alvo da CPI. As maiores vítimas da violência são os jovens e agora a gente está num debate importante que é sobre a maioridade penal, a possível diminuição da maioridade penal. A Câmara já aprovou uma proposta de emenda constitucional. O Senado não. O Senado aprovou um projeto de lei que modifica o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando o tempo de internação, aumentando a atenção que o jovem infrator tem que ter. Porque se for só diminuir a maioridade penal, hoje se diminui de 18 para 16. E daqui a alguns anos, de 16 para 14, de 14 para 12, e isso não resolve o problema, não é por aí. Durante a audiência pública, o senador do estado, Omar Aziz, afirmou que a queda na arrecadação orçamentária não é justificativa para que o governo discuta maiores investimentos em segurança pública. O segmento é tão importante quanto educação e saúde. Estamos em crise, mas tem algum recurso para o efeito da atividade fina na segurança. Tem que ter, né? Só não dá para contingenciar. Eu estou relatando um projeto de lei agora em que obriga o governo a não contingenciar dinheiro da segurança. Acho que tem 3 atividades que não pode ser contingenciado dinheiro. Você sempre vai faltar dinheiro.
educação, saúde e segurança. Essas três secretarias, você não pode dizer, vou fazer cortes na segurança, vou fazer cortes Isso não tem, você tem que cortar outros penduricalhos que tem dentro dos governos, que ao longo do ano se tornou cultural, que você mantém algumas coisas culturalmente, e para que a gente possa atacar essas áreas. Entre os parlamentares da Assembleia Legislativa, ficou o entendimento de que, independente dos resultados da CPI do Senado, 2 casos emblemáticos da violência no Amazonas precisam ser esclarecidos. Os 36 homicídios ocorridos num único final de semana e o assassinato da soldada Desiane Pinheiro, de 26 anos, encontrada morta nas dependências do pelotão fluvial da Polícia Militar. Uma policial que foi assassinada e até hoje não se sabe se foi suicídio ou assassinato, não se vê esclarecimento por parte da polícia. A gente teve recentemente uma chacina com cerca de 40 pessoas mortas. Parte dessas pessoas era composta por jovens, sem nenhum antecedente criminal, nenhum registro de ocorrência na polícia. Então a gente vê que a impunidade tem tomado conta do nosso Estado no sentido de permitir que a violência cresça dessa forma. Nós tivemos um final de semana quase 40 pessoas assassinadas, a maioria jovens. E o secretário de Segurança, na ocasião, ele falava na imprensa que muitas pessoas não tinham passagem pela polícia, pessoas não tinham nenhum envolvimento com nada, com tráfico de drogas, portanto assassinadas. Então isso tem que ser apurado. E outros finais de semana, é constante, você abre os jornais de hoje, você pode verificar a situação de muitos jovens. Então a CPI vem aqui porque aqui realmente parece que está virando uma terra sem lei. E não é apurado, você não, até hoje não vê os culpados, né, desses assassinatos. Portanto, é muito bom que a CPI esteja aqui para ouvir o povo, ouvir as entidades, as autoridades também. E é um instrumento para cobrar que o governo priorize a juventude, tenha políticas que favoreçam o cumprimento hoje da lei, que é o Estatuto da Juventude. No Rio de Janeiro, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa se reuniu com o Instituto Estadual do Ambiente e com o INCRA para discutir demandas das comunidades tradicionais. Na pauta, a questão fundiária e os direitos básicos dessas populações. A comissão discutiu durante a audiência pública a PEC estadual dos povos tradicionais, uma proposta de emenda à Constituição de autoria da bancada do PSOL. A PEC pretende garantir o reconhecimento da cultura dos povos tradicionais e seus direitos territoriais e diz que o Estado tem o dever de criar e manter as condições necessárias à sua sobrevivência. Um dos principais pontos da proposta é a ampliação dos mecanismos de consulta prévia às comunidades tradicionais, sempre que qualquer medida legislativa ou administrativa que impacte seus territórios acontecer. Isso democratiza, isso dá cidadania, isso transforma essas pessoas que ao longo da história sofreram tanto em sujeitos do seu destino, do seu momento político que é tão favorável para eles. Então é evidente que a gente não pode aceitar que os empreendimentos imobiliários, que os mega eventos possam arrasar com histórias tão importantes para a nossa cidadania e para a nossa democracia. Nós, enquanto militância, enquanto população tradicional e sociedade civil organizada, deveremos ter o apoio geral dessa massa, né, para concretizar de fato esse projeto de lei, que ele vira uma lei estadual, né, na Constituição, e que a implementação dessas políticas específicas chegam a esse território, fortalecendo e concretizando o bem-estar social dessas populações tradicionais. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Freixo, pretende formar um grupo de trabalho, incluindo os membros da comissão e representantes das comunidades tradicionais, para discutir com o INEA as demandas particulares de cada um dos povos. A representante do INEA, Geise Leopoldo, disse que está sendo criada uma diretoria de gestão socioambiental dentro do Instituto para servir de canal de comunicação com as comunidades tradicionais. A intenção é continuar os projetos de educação ambiental que já eram desenvolvidos pela INEA e acrescentar isso todo um processo de mediação de conflitos e de abertura de diálogo com as populações tradicionais. Muitas demandas foram levantadas durante a audiência, mas ficou claro que a questão mais importante para todas as comunidades tradicionais é a garantia ao território. Os deputados da comissão se comprometeram a marcar uma reunião com o INCRA para discutir o problema da falta de titulação de terras. Duas questões que desdobram dessa demanda. Uma, que a gente espera hoje que esses processos que já estão em andamento de titulação com o INCRA tenham um pouco mais de transparência para as comunidades acompanhem melhor e tenham mais celeridade, andem mais rápido. Para isso a gente vai fazer essa reunião e tentar fazer um esclarecimento e um acompanhamento de tudo. Outro é que a gente pretende também apresentar uma legislação estadual
que dê conta desses processos de titulação, porque hoje a legislação federal é baseada especialmente em decretos que são muito frágeis do ponto de vista legal e não garantem direitos necessariamente do ponto de vista histórico para essas populações, o que a gente pretende que seja garantido. O superintendente regional do INCRA, Gustavo Souto de Noronha, disse que a questão da titulação de terras não é simples e que a burocracia do Estado acaba provocando uma lentidão no processo. Um processo desse, se tudo der certo, demora de 4 a 5 anos. Não é o tempo que eu gostaria, mas é o tempo da burocracia, do Estado, porque é um processo que tem que ser amarrado, não pode ter falhas na burocracia do processo, então não é fácil. Fora isso, a gente tem um quadro limitado, assim, a gente tem uma equipe de aproximadamente 4 servidores diretamente envolvidos, mais uns outros 3 que dão apoio, então a equipe é de fato limitada. A gente queria estar fazendo mais? Queria, óbvio que queria. A gente faz dentro das nossas limitações. Segundo o deputado Flávio Serafini, é importante que a PEC seja aprovada rapidamente. Primeiro é que a PEC tem que ser aprovada o mais rápido possível para que a gente na Constituição Estadual tenha a garantia, o reconhecimento das comunidades tradicionais e a garantia de seus direitos básicos, o direito ao território, o direito à educação, o direito a políticas que garantam sua permanência na terra. E, em segundo lugar, a gente pretende desenrolar outras legislações como essa, né, do processo de titulação a nível estadual, para que os direitos ao território dessas populações, que é o mais fundamental, possa ser garantido. No próximo bloco, Câmara cria regras para o funcionamento dos food trucks e a bancada feminina do Senado comemora os 9 anos da Lei Maria da Penha com o lançamento de uma cartilha. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.